primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A mensagem de hoje trata dos sofrimentos e aflições do cristão neste mundo ímpio por haver praticado bem. Eu quero dizer que não é fácil sofrer por haver praticado bem. Não é fácil manter silêncio, deixar de queixar-se ou não procurar vingar-se de alguém que nos causou sofrimento. Quem poderia exigir de nós um comportamento tão rigoroso? Somente Jesus Cristo, que só praticou bem e sofreu mais que nenhum outro homem. Ele é o nosso modelo. Devemos seguir as suas pisadas no sofrimento, sem protestos e sem murmuração. Quero citar aqui alguns detalhes sobre o sofrimento da igreja nos primórdios da era cristã. Os fiéis de Deus sempre sofrem perseguição por parte do mundo. Este mundo está posto no maligno, o adversário de Deus, do seu povo e da sua obra. Muitos dos cristãos, aos quais foi dirigida originalmente a epístola de 1 Pedro, sofreram as pressões do culto imperial que era praticado no Império Romano. O culto imperial era imposto por Roma para reforçar a lealdade às autoridades romanas, as quais estabeleceram templos a deusa Roma e exigiram que as pessoas de todo o império cultuassem ao imperador. As populações locais financiavam a construção de templos pagãos, onde adoravam o imperador como se fosse um deus. Os que se retraíam de tal prática eram perseguidos. No caso, os cristãos sofriam grandemente. Naquele tempo, a perseguição imposta pelos romanos separava famílias e destruía lares, além de incitar a população a odiar os cristãos. Eles eram tirados de suas residências à força e eram atirados às feras, torturados, forçados a trabalhos pesados e até mesmo a escravidão. Apesar de tudo isso, o número de crentes crescia a cada dia, pois na realidade Deus os sustentava. A respeito de Jesus, o apóstolo Pedro emprega 7 vezes a palavra sofrer e sofrimento com referência a Cristo. Encoraja os cristãos a seguirem o exemplo de Jesus. Pedro se regozijava naquilo que uma vez rejeitou. O apóstolo usa as mesmas palavras, sofrer e sofrimento, 9 vezes em referência aos cristãos. Para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Escreve ele na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21. O nosso exemplo, a palavra traduzida exemplo é única no Novo Testamento. O termo original aqui é upogramos, indica o escrito original a ser copiado. Assim, o cristão deve espelhar-se na vida de Cristo, tanto na questão do sofrimento, quanto de um modo geral. Cristo nos deixou o padrão a ser seguido. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Seu sofrimento, Jesus não sofreu simplesmente porque o mundo o odiava. Caso fosse verdade, a vida cristã seria pobre e sem sublimidade. Ele sofreu por nossos pecados para levar-nos a Deus. O grande alvo do seu sofrimento era a reconciliação. Mas o que vem a ser reconciliação? Reconciliação é o reatamento de relações entre partes em litígio. Jesus, com sua morte vicária, reconciliou-nos com Deus de maneira definitiva, clara e eficiente. Ele era justo, reto,
sem pecado, correto para com Deus. Ele não merecia morrer, mas morreu pelos que eram injustos e pecadores que mereciam morrer. O sofrimento de Cristo, embora terrível para ele, tornou-se em salvação para nós. Aleluia, louvado seja o seu nome. O sofrimento do cristão, prova de fogo. Este é o sentido literal da expressão ardente prova. Os crentes haveriam de passar por um sofrimento destruidor e violento. Esse fogo é provador e purificador, tal como o ouro mais apurado é aquele que passa pelas mais altas temperaturas. Como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado através do sofrimento. Se o próprio Senhor passou por tais experiências, quanto mais nós, seus discípulos. E os resultados? As tribulações redundam para o crente em benefícios e em resultados positivos para a nossa vida, desde que não sejam motivados pelo próprio crente. O sofrimento também aproxima as pessoas umas das outras, especialmente daquelas que de igual modo estão atribuladas. A tribulação faz com que a entrada futura do cristão na herança celestial seja algo muito mais jubiloso, e Paulo descreve isso em Romanos no capítulo 8, versículo 18. Além disso, sofrer por amor à justiça é evidência de que nossa devoção a Cristo é genuína. A comunhão com Cristo, o que vem a ser a palavra comunhão? Participação de ideias, de ideais. Na Bíblia temos o ensino que o crente deve regozijar-se por participar dos sofrimentos de Cristo. Esta comunhão nos sofrimentos também aparece em Romanos no capítulo 8, versículo 17 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Se participarmos dos sofrimentos de Cristo, também participaremos de sua glória, conforme estes versículos afirmam. Este é um princípio do reino de Deus. O sofrimento pela causa de Cristo faz aumentar a medida da alegria que o crente desfruta no Senhor. Como e por que devemos nos alegrar no sofrimento? Pedro ensina e afirma isso, que não devemos nos surpreender com as terríveis provações que nos sobrevêm, como se fosse algo estranho. É algo que faz parte da vida cristã. Havemos de nos alegrar, pois somos co-participantes do sofrimento de Cristo e por essa razão participantes da sua glória. Essa alegria não vem do fato de o crente gostar de ser perseguido ou de ser reputado mártir. A razão desta alegria é mostrada nos versículos 6 e 7 do primeiro capítulo. Alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória da revelação de Jesus Cristo. O teste da fé é precioso e ele segue-se grande galardão quando o crente sofre por ser discípulo de Cristo. A fé provada. Pedro fala especificamente das perseguições que sobrevieram sobre os cristãos. Elas são tantas e tão diversificadas que sem a proteção divina os servos de Deus certamente sucumbiriam. Neste caso, a aprovação se torna preciosa devido a seus gloriosos resultados. O teste mostrará que a fé é genuína, sem qualquer mistura de incredulidade. A Bíblia afirma que tais experiências autenticam a fé e resultam em grande vitória para louvor de Deus e bem-estar espiritual dos cristãos. A verdadeira alegria. Deste modo, Pedro convoca o crente à alegria no sofrimento, porque este faz com que ele chegue mais perto do Senhor. O crente, tendo fé em Cristo e amando, aguarda a salvação final com uma alegria que não pode ser medida apesar das provações aqui. Meu querido e minha querida que me ouve neste momento, o sofrimento, conforme nos mostra a Bíblia, principalmente em Romanos 8,18, é uma espécie de garantia da glória que se seguirá. Pois a despeito da profundeza do sofrimento, fica-nos assegurado que o mesmo jamais poderá ser tão grande como a glória que necessariamente virá. Este texto nos faz pensar tanto sobre a grandeza como sobre a certeza da glória futura. E é o sofrimento por amor a Cristo que nos faz lembrar essas realidades. Os apóstolos nunca prometeram que a caminhada com Cristo é isenta de sofrimentos. Pelo contrário, o próprio Cristo deixou no seu exemplo nesta área.
como seus seguidores, não podemos abandonar suas pisadas. E com isso eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem passado na atualidade, qual o tamanho da sua dor, como você se encontra nesse momento me ouvindo, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo isso que você tem passado não pode ser comparado com o que te espera o futuro, com o que Deus tem prometido para você através de Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, levante a tua cabeça, contemple agora a tua bênção, a tua vitória, contemple o socorro da parte de Deus na tua vida, e saiba de uma coisa: Deus, Ele irá de encontro às tuas necessidades. Eu costumo dizer uma coisa, que do mesmo modo que um dia teve data e hora para a luta chegar na tua vida, eu profetizo hoje que tem hora e data para ela ir embora. Toma posse da tua vitória, se alegre ainda que na dor, se alegre ainda no momento de tribulação, mas saiba de uma coisa, que o final da nossa história é o princípio da glória, e Deus nos dá a garantia da nossa bênção em Cristo Jesus, não somente aqui na terra, mas também nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Bendito Deus e eterno Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de poder, Senhor Deus, direcionar minha fala até o alto e sublime trono onde Tu estás assentado com toda a honra, com toda a glória e com toda a majestade. Meu Deus, eu adentro na recâmara do Santo para falar contigo, meu Criador, no nome de Cristo Jesus, mediante o sangue do Teu Filho derramado ali na cruz do Calvário. E é nesta hora, Senhor Deus, eu sei que Tu estás nos contemplando. Tu já tem falado, Senhor, ao Teu povo de uma forma toda especial. E eu quero, ó Deus, primeiro, no nome de Jesus, lhe agradecer por esta vida, por este irmão, por esta irmã, por estas pessoas que estão aí conosco, compactuando desta hora tão importante. Bem sei, ó Deus, que temos diversos irmãos que têm apresentado causas que aparentemente ao homem são causas difíceis de serem resolvidas, são problemas que aos olhos da humanidade são insolúveis, mas, Senhor Deus, nós estamos agora diante do Criador, daquele que nada é impossível, daquele que é o mesmo de ontem, hoje e permanecerá eternamente. Ó Deus, e é na autoridade do nome de Jesus que eu vou, Senhor Deus, abençoar estas vidas nesta hora, ministrando vitória, ministrando libertação, ministrando prosperidade. Mas a prosperidade, Senhor Deus, a priori que eu quero ministrar nesta manhã é a prosperidade espiritual. Porque quantas pessoas, Senhor Deus, que estão buscando prosperidade material e se tornando cada vez mais materialistas, impedindo o teu agir, impedindo o mover do teu espírito. Mas, Senhor, a tua palavra nos ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Senhor, eu não estou aqui para poder, meu Pai, induzir o povo a se tornar cada vez materialistas, não, mas eu estou aqui para ensinar que o reino de Deus é a coisa mais importante, e que ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro é a coisa principal, é a priori da nossa vida, é aquilo que devemos ter a garantia, para que assim sendo possamos obter a salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Ó Deus, eu entrego estas vidas nesta hora. Eu não sei qual é o problema, também não preciso saber, ó Deus, porque é Tu que vai operar o milagre, mas eu lhe peço: vá de encontro, Senhor, a estes corações, vai de encontro a estas famílias, vai de encontro a esta mãe aflita, vai de encontro a este pai que precisa de uma porta de emprego aberta. Deus, vai de encontro àqueles que se encontram no cárcere, ó Senhor, muitas das vezes preocupados, desesperançados. Coloca esperança, coloca alegria nestes corações, e certeza de que o Senhor peleja pela nossa causa, e de que o Senhor nos conhece, e que o Senhor ouve com atenção as nossas necessidades quando assim apresentadas. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações.
Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.